Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 18 de março de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta segunda-feira vamos de Levítico. Hoje um texto um pouco mais longo, nós vamos do 21:1 até o 22:16. Talvez você leu só até o final do 21. Eu te convido depois a ler os 16 versículos aí do capítulo 22, porque eles fazem parte. A separação de capítulos aqui nesse caso atrapalhou um pouquinho, porque o que nós temos aqui é uma grande parte do capítulo 21:1 até o 22:16. O tema é: eu sou o Senhor que os santifico. E aí eu já vou ler o texto base aqui, que é Levítico 22:9. E o Levítico 22:9, ele faz aí uma espécie de retrato fiel do que temos aqui nessa passagem. Ele diz assim: os sacerdotes obedecerão ao que eu ordenei, para que não se tornem culpados do seu pecado, nem morram por tê-los profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Então a fórmula aí, né? Eu sou o Senhor que os santifico, é o nosso tema geral aqui desta manhã. O que nós temos aqui nessa passagem, capítulo 21:1 até o 22:16, são regras e regulamentos dirigidos aos sacerdotes. Essa passagem pode ser dividida em seis sessões. E eu vou mostrar isso para vocês aqui, fazendo primeiro uma análise total da passagem e depois propondo aí algumas aplicações. Então, a primeira coisa aqui acerca dessas regulamentações diretas aos sacerdotes é que eles não deveriam tocar em alguém morto. Isso aqui é interessante porque existia ali uma série de recomendações, tanto na Antiga Aliança como no Novo Testamento também, acerca de mortos, né? Como a gente deve se relacionar com os corpos ali dos mortos. Por exemplo, Jesus diz: deixe que os mortos sepultem ou velem os seus próprios mortos, para dar um exemplo aqui. Por quê, irmãos? Porque a morte, ela é o oposto diametral à pureza. A pureza está de um lado, do outro lado, completamente oposto, está a morte. A morte é exatamente o oposto da pureza. Então, os sacerdotes também, eles não deveriam tocar em nenhum morto, nenhum cadáver, né? Alguém que já estivesse morto ali, que não fosse, né? Exceto se não fosse um parente muito próximo. E a regulamentação acerca desse toque aí no parente morto, né? No morto, está ali do versículo 1 até o 4. Depois nós temos aqui costumes especiais acerca do corte do cabelo e da barba. Aí é do do versículo 5 até o versículo 6, tinha que ter um corte especial de barba e de cabelo ali para o sacerdote. Eles não podiam andar desgrenhados e tudo mais. O versículo 7 ao versículo 9 vai falar sobre a questão da conservação da unidade familiar. E aí mais uma vez a questão da impureza sexual aparece. O sacerdote não podia casar com qualquer mulher, ele tinha que casar com uma pessoa que tivesse ali características especiais. A mulher do sacerdote não podia ser qualquer mulher. Os sumos sacerdotes, aí a gente tem que se lembrar que dentre os sacerdotes nós tínhamos os sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes também tinham ali algumas regras bem específicas, e aí ele trata disso do versículo 10 até o 15. Basicamente ele vai repetir as mesmas regulamentações aqui do sacerdote, porém com alguns detalhes ali mais pesados, mais fortes, mais severos para o sumo sacerdote. Versículo 16 ao 23 vai falar das deficiências físicas, e aí alguém pode, né, achar estranho. Cara, então o deficiente físico não podia ser sacerdote por um motivo muito claro, né, gente? Prático. O sacerdote, ele tinha que fazer um trabalho pesado. É isso mesmo. Ele tinha que matar animais, esfolar animais. Então, o trabalho dele era pesado. Carregar o tabernáculo, né, no período ali de mudança e tal. Enfim,
ele tinha uma série de atividades que eram físicas. E como alguém com uma deficiência física poderia fazer essas atividades? Não poderia. E aí diz que ele vai tratar do versículo 16 ao 23. E aí um grande bloco agora, que é o capítulo 22, do 1 até o 16, e a gente poderia até pensar aqui que seria um bloco separado, ele vai falar especificadamente sobre a maneira como o sacerdote deveria tratar as ofertas dos israelitas. Os israelitas iam trazer o seu sacrifício, iam trazer as suas ofertas, e como o sacerdote deveria tratar essas ofertas. Então, a partir do versículo 1 até o versículo 16 do capítulo 22, são regulamentações e regras concernentes à maneira como o sacerdote deveria tratar as ofertas do povo de Deus. Inclusive, irmãos, os filhos de Eli, quem são os filhos de Eli? Os filhos de Eli são os predecessores de Samuel. Eles foram rejeitados por Deus e Samuel, então, pôde se tornar profeta e também sacerdote, exatamente porque os filhos de Eli foram rejeitados. E por que eles foram rejeitados? Eles foram rejeitados porque trataram as ofertas do povo de Deus de maneira inadequada. Então, tinha assim uma regra muito clara, estreita aqui acerca da maneira como as ofertas deveriam ser tratadas. E aí o bloco mais longo aí desses 6 blocos, sem dúvida alguma, é para esse. O último comentário que eu quero fazer do capítulo aqui é que a fórmula da aliança, ela é mencionada. E ela é mencionada várias vezes. Qual é a fórmula da aliança? Eu sou o Senhor. Isso aí é sempre a invocação de Deus para o pacto. Sempre que Deus dizia, eu sou o Senhor da aliança, eu sou o teu Deus, sou o teu Deus da aliança. Então, sempre que Deus invocava isso, ele estava invocando a aliança. E nesse caso aqui, ele disse, eu sou o Senhor que os santifico. Então, note que aqui tem um ponto importante, que essa santificação, ela era da parte de Deus para eles. Eles deveriam fazer ali a mortificação, né? Estou usando uma linguagem aqui, que é uma linguagem própria dos puritanos. Os puritanos, eles diziam que a nossa santificação, ela tem 2 vias. A mortificação por nossa parte, ou seja, a gente tem que fazer morrer as nossas práticas pecaminosas, e a vivificação, que é a parte de Deus. Deus, por meio do Espírito Santo, nos dá força, vigor para fazer morrer as áreas de pecado na nossa vida. Mas a fórmula da aliança, que eu sou o Senhor que o santifico, talvez com uma ou outra derivação, com uma ou outra mudança, modificação aqui nessa fórmula, mas a fórmula da aliança, ela é mencionada nessa passagem 8 vezes. 8 vezes Deus fala sobre a aliança, e certamente esse é um assunto importante. Bom, aplicações acerca do texto, já que fizemos aqui o panorama geral. Primeira aplicação. A ênfase do texto, já que por 8 vezes foi repetida a fórmula da aliança, a ênfase do texto é no caráter santo de Deus e na necessidade de pureza daqueles que estão em aliança com Ele. Essa é a ênfase do texto. Nós temos que olhar para esse texto, não podemos ignorar todos os ensinos que estão aqui, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui para frente. Mas a ênfase do texto, o propósito do autor, o propósito de Moisés, o propósito de Deus quando deu essas leis ali para os sacerdotes, era evidenciar a sua santidade. A santidade de Deus tem que ser vista nesse texto. Eu não posso olhar para esse texto e achar ou pensar que Deus é severo demais. As regras de Deus são estreitas em relação à santidade. Isso não é diferente do que Jesus ensinou. Jesus falou sobre o caminho estreito, sobre a porta estreita. Por quê? Porque as leis de Deus acerca da santidade são estreitas, porque as leis de Deus acerca da santidade, elas refletem algo maior. São coisas práticas que refletem as coisas espirituais. E nesse caso, o caráter e a natureza
de Deus. E se Deus é santo, e a ênfase do texto é isso, o seu povo também deve ser santo. Essa é a mensagem de Levítico 21, do 1 até o 22, 16. Deus é santo, logo o seu povo também deve ser santo. E essa fórmula, o Senhor é santo, o seu povo deve ser santo, é repetida muitas vezes no Novo Testamento, especialmente Pedro vai repetir isso. E aí eu quero mostrar aqui para vocês que lá no Novo Testamento, inclusive aqui vai uma dica aí, né? Eu vou falar hoje sobre a vontade de Deus para você. Lembra que a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas não descreve qual é a vontade de Deus, né? Pois é. 1 Tessalonicenses 4:3 vai falar que vontade é essa. A vontade, olha aí, 1 Tessalonicenses 4:3. Se você puder, depois leia, mas eu vou ler para você aqui. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: a vontade de Deus é que sejam santificados. É isso mesmo. Então, veja que existe uma coordenação estreita, uma sintonia fina, evidente e robusta. Existe uma sintonia fina, evidente e robusta entre o ensino de Levítico e o ensino da Nova Aliança. Em Levítico, Deus é santo e exige santidade do seu povo. Na Nova Aliança, Deus continua sendo santo e continua exigindo santidade do seu povo. Na verdade, o autor aqui de Tessalonicenses vai dizer que essa é a vontade de Deus. Então, se você quiser saber qual é a vontade de Deus para você, é que você seja santo. Então, a primeira coisa, a primeira aplicação aqui é para destacar, realçar, para dar ênfase, foco, focalizar na glória de Deus, na santidade de Deus. Para isso que esse texto está aqui, para nos lembrarmos sempre que o nosso Deus é santo. Olha só que coisa interessante quando a gente fala da santidade de Deus. Lembra da experiência de Isaías, todo mundo conhece, lá do capítulo 6, quando Isaías vê o trono de Deus, a glória de Deus, os querubins e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Esses querubins estavam olhando para Deus. E o que esses querubins estavam falando para Deus? Santo, santo, santo. Se tem uma característica de caráter que os anjos ressaltam em Deus, é a sua santidade. E essa santidade está mostrada aqui em Levítico. Primeira aplicação, então, realce total, ênfase total na santidade de Deus. Deus é santo. Glória a Deus por isso. Puro. Outra aplicação. Os sacerdotes no Novo Testamento são os crentes. Irmãos, o sacerdócio do Novo Testamento é exercido por todos os crentes. Em outras palavras, o povo de Deus, a igreja, aqueles remidos do Senhor, eles exercem o papel, a tarefa de sacerdócio a todas as nações. Então, tudo isso que você viu que é para o sacerdote, e aí é claro, né, que a gente não vai falar que o corte de cabelo dos crentes, eles são importantes. Aqui o sacerdote tinha que ter um corte de cabelo diferenciado, mas o que nós trazemos como ênfase, qual o ensino que a gente traz acerca, por exemplo, da questão do casamento que é exigido aí para os sacerdotes, como que a gente traz isso aqui para a nova aliança? Então os crentes não devem se casar aí de qualquer maneira? Sim, os crentes não devem se casar de qualquer maneira. Os crentes devem ter uma postura, uma conduta em termos de vestimenta? Sim. Quantas vezes nós temos no Novo Testamento ensino sobre a mulher se vestir com modéstia? Mas aí nós falamos, não, a nova aliança não exige isso. Exige sim, irmãos. Todos nós somos os sacerdotes de Deus para todas as nações. E quando a gente fala de sacerdote, nós temos que lembrar duas coisas aqui que nós, enquanto crentes, devemos cultivar ao olhar para esse texto. Primeiro, testemunho vigoroso. O sacerdote aqui nessa aliança de Levítico, a antiga aliança, eles tinham que cultivar, os sacerdotes, um testemunho vigoroso para a comunidade. Então os crentes, eles têm que preservar um testemunho vigoroso. O crente tem que tomar cuidado com o que fala,
o crente tem que tomar cuidado com o que faz, o crente tem que tomar cuidado com a maneira como se veste, o crente tem que tomar cuidado com a maneira como ele se relaciona com o dinheiro, o crente tem que tomar cuidado com a maneira como ele se relaciona com o lazer. O lazer é isso mesmo. O testemunho do crente tem que ser vigoroso. Eles são sacerdotes de Deus. Mas não só testemunho vigoroso, coração missionário. É isso mesmo. O que é um coração missionário? Você tem que se lembrar sempre que você é o sacerdote de Deus enviado para fazer ali a intercessão entre Deus e esse povo, entre Deus e os perdidos da terra. Então, nós somos os sacerdotes, então devemos cultivar um testemunho vigoroso, porque é isso que os sacerdotes lá da Antiga Aliança tinham que ter, e também um coração missionário, um coração evangelista. A mensagem do evangelho precisa sempre estar em nossa boca para falarmos da verdade de Deus por meio desse testemunho, por meio da mensagem do evangelho. E a última aplicação, que ela é rápida, e é só para esclarecer que os líderes da igreja no Novo Testamento, os líderes da igreja, nunca foram chamados de sacerdotes. É isso mesmo. Os líderes da igreja no Novo Testamento não assumiram todas as funções dos sacerdotes da Antiga Aliança. Essas funções foram assumidas pelos crentes. Você não vai ver os apóstolos se referindo aos presbíteros e pastores, que são as únicas funções do Novo Testamento. Você jamais verá os apóstolos se referindo aos presbíteros e diáconos como sacerdotes. Nunca, mas os crentes são sacerdotes. Então os líderes da igreja não são sacerdotes. Mesmo assim, agora é o ensino do Novo Testamento. Os líderes da igreja devem ser respeitáveis. Então, enquanto pastores e presbíteros e diáconos, eles têm que ser respeitáveis. E eles têm que ser exemplares, respeitáveis e exemplares, e eles têm que ser respeitados. É isso mesmo. Eles, enquanto líderes, não são sacerdotes, mas eles devem ser respeitáveis, conduta, caráter e testemunho vigoroso, e a igreja deve rejeitar aqueles que não fazem isso. Eles devem ser exemplares, ou seja, os primeiros a estar à frente do seu povo, e eles têm que ser respeitados. Hebreus chega a dizer: obedeçam aos vossos guias, obedeçam aos vossos líderes, porque eles velam por você, para que eles façam isso com alegria. Então, não temos mais sacerdotes como líderes. Os líderes são sacerdotes porque são crentes, mas a Bíblia não chama no Novo Testamento os líderes de sacerdotes. Bom, deixa eu passar aqui para terminar, né, gente? Chega, falei demais já. Eu já falei muito, vamos lá. Os crentes são chamados por Deus, essa é a moral da história, conclusão aqui. Os crentes são chamados por Deus para a sua santificação. Os crentes são chamados por Deus para a sua santificação e envio para todas as nações como testemunho. Esse é o nosso chamado, a nossa vocação. Nós somos chamados por Deus para a santidade e envio a todas as nações. E a segunda moral da história aqui é que os líderes da igreja precisam cultivar um nível elevado de conduta. Os líderes da igreja precisam ser respeitáveis, exemplares e respeitados, como eu disse. Desafio do Léo, então, aí, para a gente finalizar o nosso devocional de hoje. Qual é o desafio aqui? Qual é a aplicação final? Todos nós somos sacerdotes santos de Deus para um povo distante do Deus Santo. Somos sacerdotes de Deus enviados para um povo que Deus está buscando para santificação, para que o seu nome seja glorificado. Tá certo, meu povo? Então é isso, né? Chega! Já falei demais, acho que a gente já pode, inclusive, orar. E eu quero, como eu faço toda segunda-feira, eu quero orar aqui a oração que o Senhor nos ensinou,
que é a oração do Pai Nosso. Eu estou aqui fazendo o ajuste aqui porque hoje eu vou orar usando aqui o meu iPad, que eu esqueci a minha Bíblia. Deixei a Bíblia em cima da mesa ali. Vamos orar! Se você puder, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente segunda-feira para todos. Uma semana abençoada. Fiquem com Deus.